Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, como vocês estão? Que alegria, mais uma vez estar aqui com vocês. Eu, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Como é bom saber, né, que com tantos testemunhos que a gente tem ouvido, tantas mulheres estão sendo reconstruídas, e a alegria no meu espírito é saber que o Senhor falou comigo e eu estou em obediência diante de tantos testemunhos. Eu só quero falar para vocês que Deus está apontando, o Espírito Santo está me direcionando e me dizendo quais as pessoas que eu devo chamar para testemunhar, para falar do amor dele, para falar daquilo que ele tem feito em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, em meio a todo esse nosso cenário, em meio à sua vida e à minha vida. E hoje eu quero falar um pouquinho de como lidar com as falências. Isso é um testemunho que eu tenho de um vale, né? Aliás, eu vou mencionar 3 vales, né? São 3 falências. Eu já falei em algum momento, pontuei alguma coisa sobre isso, mas hoje eu vou mais profundamente e eu quero que você fique atenta, porque eu sei que aqui nesses meus 3 desertos o Senhor vai falar com você. Quero começar lendo a palavra lá em Salmos que fala, se você quiser anotar aí, Salmos 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu és comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Uau! Gente, como essa palavra tem sido norte na minha vida. O Senhor tem falado muito sobre vara, sobre cajado, mas hoje eu vou me ater só aos testemunhos. A presença de Deus está tão forte aqui no meu quarto, em meio ao som dos passarinhos que eu estou ouvindo aqui, há um barulho da vizinha, há um barulho da estrada, mas eu sei que é no nosso cotidiano que o Senhor quer falar conosco. Quando a gente se depara com o sucesso à nossa frente, é como se o destino tivesse estendido um tapete vermelho e a única coisa que a gente precisa fazer é caminhar sobre ele lindamente. Como se a gente estivesse indo para um Oscar, sabe? Recebendo o Oscar. Sabe aqueles Oscar que tem final do ano, de tempos em tempos, né? Eu me senti assim em determinado momento da minha vida, que foi o ano de 2011. Mas a vida nos traz também muitas surpresas, entre elas algumas falências. Nem tudo é triunfo, né? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã com você. Você que está aqui ligadinho, ouvindo e podendo partilhar desta mesa. Minha primeira falência no ano de 2011 foi a empresa. Eu tinha uma empresa, assim, eu tinha chegado no meu ápice. Eu tinha uma sócia, nós tínhamos vários representantes. A gente foi numa feira internacional na China, então tinha tantas coisas assim, né? Que eu realmente estava trilhando no meu tapete vermelho. Tinha bastante dinheiro mesmo. Até eu lembro de um dia o meu esposo perguntar se eu precisava de dinheiro e eu pensei assim, eu não preciso. Então, financeiramente mesmo, eu estava bombando. Eu amava tanto aquilo que eu fazia, o meu trabalho, foquei tanto com aquilo, porque não sei se vocês lembram, quem me conhece um pouquinho sabe que eu vim de uma história, né, de uma família totalmente desconstruída, uma família disfuncional. Então eu sempre crescendo, eu dizia assim, olha, homem nenhum vai mandar em mim, eu vou estudar, vou me virar. Só que de repente, gente, essa empresa fazendo sucesso, eu vi a voz do nosso amigo Espírito Santo dizendo, filha, volta para casa, sabe? Tem tantas coisas que eu quero fazer na tua casa, através da tua presença ali. Já é tempo
Por um tempo eu trabalhei por necessidade, mas nesse tempo não era mais necessidade. Eu entendo que tudo tem um tempo na nossa vida. E eu lembro que eu tinha que viajar e às vezes eu ia com meu coração apertado, porque eu amava meu filho e meu esposo, eu não queria estar naquela correria toda, mas ao mesmo tempo a carreira, o sucesso estava me seduzindo. E eu disse, pai, agora que a minha vida profissional tá tão boa. E eu não tinha tempo para parar agora, não dava agora. E quando de repente, gente, que daí eu tô entrando já na segunda falência, eu não parei com a voz do nosso amigo Espírito Santo e de repente então Deus permitiu uma enfermidade na minha vida para que eu mudasse a direção dos meus olhos para minha casa. Então nesse tempo eu tive câncer de pele. Foi um ano tão difícil, né? E além do câncer de pele, antes disso a empresa faliu. Eu e minha sócia tivemos muitos golpes financeiros. Muitos clientes não pagaram. Então, sabe, quando o muro quando você tá lá em cima, né? Quando você tá lá no alto, o tombo é maior. Então a gente ficou com muitas dívidas. A empresa faliu, contas para pagar, coisas para fazer, e a gente resolveu fechar as portas e cada uma pro seu lado. A inadimplência foi um gargalo muito grande, a gente não conseguiu voltar. E diante disso, sabendo dessa notícia, logo em seguida eu soube da notícia do câncer de pele. E quando a gente ouve a palavra câncer, isso nos assusta tanto. Tinha uma pinta ou um sinal nas minhas costas e aquilo começou a sangrar. E eu resolvi ir então na minha dermatologista, que até então eu não tinha tempo de ir. Eu cancelava várias vezes eu cancelei consultas porque eu não tinha tempo. E a médica que me conhecia, ela falou assim, Eliane, eu vou te dizer uma coisa, isso é câncer e não tem tempo para você pensar em nada. Agora mesmo eu vou ligar para um cirurgião e nós vamos resolver isso, vamos ver. Daí foi tirado um pedaço para fazer biópsia e ali foi todo é como se um buraco cavasse assim no chão da minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu fui no médico e eu pensei, não, essa pinta, esse sinal não é nada, eu vou lá para ela secar esse sinal, pensei comigo. E de repente meu esposo não estava aqui, estava viajando. Eu não podia ligar para minha mãe, porque eu sabia que isso ia afligir muito o coração dela. A minha irmã não podia falar comigo naquele momento. A minha amiga, a Vivi, não podia falar comigo porque ela estava na escola do clamor em BH. Eu fiquei assim, mas eu dei um jeito, consegui falar com o Dirceu e consegui falar com a Vivi por telefone. E os dois me encorajaram. Eu lembro bem da frase da Vivi dizendo para mim, amiga, eu ainda vou ver os teus netos e tu vai ver comigo, tu vai estar comigo. Nós vamos ainda passear com eles como a gente passeou com o Mateus pequenininho e o meu esposo. Calma, amor, vai dar tudo certo, sabe? É tão bom tu estar do lado de um homem de Deus, onde ele te protege e te acalma. E a única coisa que eu pensei, nossa, meu esposo é novo. O ano de 2011, imagina, né? A gente tá em 2021. Então, eu pensei, ele vai casar de novo, como que essa pessoa vai cuidar do meu filho novinho? Então, muitos medos passaram me atormentaram, né? Mas então foi um ano difícil. Eu fiz todas as cirurgias necessárias e graças a Deus, Deus me curou. A minha saúde sempre foi assim muito frágil, mas o Senhor restaurou a minha saúde, né? Eu desde pequena, eu ouvia muito assim, não vai vingar, porque realmente a minha saúde, ela era, né, bem debilitada. Mas o Senhor então virou uma chave, me curou, e mesmo com todos os medos, passando um filme na minha cabeça, eu pude ver o cuidado e o amor de Deus, porque tudo na nossa vida tem um propósito, e Ele tinha um propósito nesse deserto da minha vida. E ainda para, né, fechar com chave de ouro, a gente estava num ministério novo,
num lugar novo. Agora eu estou entrando na terceira falência, né? Que era a falência do ministério, onde a gente estava congregando, onde a gente achou que ia, junto com outros irmãos, com os nossos pastores, achamos que íamos mudar aquela comunidade, que era uma comunidade carente. E a minha empresa fechou, eu estava doente, né? Então eu disse assim, agora eu vou me dedicar totalmente a Deus. E a obra, né? A gente achava que ia mudar a realidade daquele bairro onde nós estávamos, onde afinal nós tínhamos boas intenções e o bairro era muito carente, então era a coisa mais certa a fazer. Agora eu vou ter tempo para cuidar das coisas de Deus. Só que, como diz o ditado, a gente ficou a ver navios, né? Nossos pastores na época mudaram de cidade, o ministério ali fechou, faliu. Por mais que nós estivéssemos cheios de boas intenções, e a coisa era certa a se fazer, era curar, restaurar as vidas daquele lugar. E a gente ficou realmente sem chão. Mas em tudo isso, Deus queria trabalhar no meu caráter, no nosso caráter. Ele permitiu tudo isso para que eu fosse atraída por mais perto dele. E a sua doce voz nos direcionou. Nós fomos amados e cuidados em uma outra denominação. Ali a gente foi forjado, lapidado, para que hoje a gente tivesse maturidade de estar onde a gente está, cumprindo o seu chamado e vivendo o que Ele tem para nós, movido apenas pelo seu Espírito Santo, não por aquilo que eu acho certo, por aquilo que eu queria, ou por aquilo que tipo assim, agora eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou fazer isso. Não por isso, mas por uma direção do Pai, né? Você pode me perguntar assim, foi fácil, Lani? Não foi. Mas como meu marido sempre fala, né? Vamos pegar desse limão aí, vamos fazer uma limonada. Fazer uma limonada doce. Você pode até estar se perguntando, quando ela viu que a direção estava errada? Quando eu percebi que tinha colocado o Espírito Santo dentro de uma caixinha e eu achei que eu controlava. E eu não estava deixando ele me dirigir, eu queria que ele fosse coadjuvante. Quando eu entendi que sem ele eu nada poderia fazer, quando eu entendi a minha total dependência dele, as coisas começaram a mudar. E ele me escolheu antes da criação do mundo. Como é bom eu lembrar isso. Como é bom eu lembrar que Ele é quem tem os pensamentos. É Ele que sabe quem eu sou. E eu te digo nesta manhã, Ele sabe quem tu és. Ele te conhece. Quero lembrar você um versículo que está lá em Números 13:30, que fala assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Gente, a gente vai ter dificuldade, tem as nossas limitações, mas assim como Deus comissionou Josué e Caleb para espiar a terra prometida, Ele tem nos comissionado. E a gente sabe que nos vales, nos desertos, muitas vezes nós somos atraídos para esse lugar, porque nós precisamos entender que é Ele quem nos dirige. Ele não é coadjuvante na nossa história. Ele está à frente de tudo. Nós precisamos ser guiados por Ele. Não tente ajudar Deus. Eu tentei ajudar Deus por muito tempo. Essas 3 falências marcaram um tempo na nossa vida de dor, mas hoje eu falo isso com tanta alegria. Foi necessário para que Deus me transformasse em quem eu sou hoje. Tenho muita coisa para melhorar ainda, tenho sim, mas eu tenho entendimento que os desertos são necessários para que eu possa subir o monte que eu tenho que subir.
A gente precisa ser forte e corajoso para vencer os desertos de nossas vidas, rompendo, sim, sempre os nossos limites e nos lançando nele. E assim a gente vai poder triunfar rumo ao seu chamado e propósito para cada um de nós. Eu quero profetizar na sua vida algo que eu tenho clamado para minha vida. Senhor, me dá discernimento do propósito que tu tens para minha vida. Eu quero trilhar com discernimento e entendimento do alto. Fazer a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Então nos ensina, Pai. Nos ensina a trilhar o caminho que tu preparaste para nós, mesmo em meio às falências, mesmo que a gente precise passar por essas falências, que a gente tenha o entendimento que tu estás no controle. Tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Preste atenção no tempo que você está vivendo, seja um deserto ou seja um vale. Tem uma frase, do Spurgeon, que ela é maravilhosa. Que lá no poço, lá no fundo do poço, muitas vezes a gente consegue ver a estrela brilhar. Mas muitas vezes quando a gente está no alto da montanha, a gente não consegue porque o nosso ego e as coisas desse mundo ofuscam o brilho das estrelas, ofuscam o brilho do Senhor na nossa vida. Então preste atenção, por vezes nós vamos ter que estar dentro de um poço para ver o brilho da estrela novamente. Vamos ter que ver o brilho da estrela do Senhor, do sol da justiça, e muitas vezes é de lá, de dentro do poço, que a gente vai conseguir enxergar. Amém? Deus te abençoe, que esse testemunho possa te fortalecer em meio aos desertos que tu tens que passar, o que tu já estás passando ou que ainda estão por vir. O Senhor é aquele que cuida de nós o tempo todo. Deus te abençoe.